última gota foi Jeroboão, filho de Nebate, que se rebelou contra o rei. Ele era efraimita de Zeredá, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Ele trabalhava na administração do governo de Salomão. Ele se rebelou porque Salomão construiu uma defesa, o Milo, e restaurou as fortificações destruídas da época de seu pai Davi. Jeroboão era competente e hábil na área da construção. Quando Salomão viu que ele era um trabalhador dedicado, encarregou-o do trabalho forçado na tribo de José. Certo dia, Jeroboão saía de Jerusalém e encontrou Aías, o profeta de Siló, que vestia uma capa nova. Os dois estavam sozinhos naquele lugar deserto da estrada, e Aías tirou a capa e cortou-a em 12 pedaços. Ele disse a Jeroboão: Fique com estes 10 pedaços, pois a ordem do Eterno, Deus de Israel, é esta. Veja o que estou fazendo. Estou arrancando o reino das mãos de Salomão e dando a você 10 tribos. Por respeito a meu servo Davi e a Jerusalém, a cidade que escolhi, ele ficará com uma tribo. O motivo é que ele me abandonou e foi servir a Astarote, deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. Ele não segue mais as minhas orientações, ignora a minha vontade, não segue as minhas instruções e desobedece às minhas ordens. É bem diferente de seu pai. Apesar disso, não vou tirar todo o reino das mãos dele. Serei leal a ele durante toda a sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e quem seguiu as minhas instruções e obedeceu às minhas ordens. Mas vou tirar o reino do controle do filho dele, e 10 tribos serão entregues a você. Deixarei uma tribo com o filho dele como testemunha a favor do meu servo Davi em Jerusalém, a cidade que escolhi como memorial do meu nome. Mas você terá o comando do restante. Domine conforme o desejo do seu coração. Você será o rei de Israel. Se me ouvir, viver de acordo com as minhas orientações e fizer o que me agrada, seguindo as minhas instruções e obedecendo às minhas ordens como fez o meu servo Davi, serei leal a você, não importa o que acontecer. Seu reino será tão sólido quanto o que estabeleci para Davi. Israel será seu. Estou provocando dor e tristeza aos descendentes de Davi, mas essa aprovação não será para sempre. Salomão decretou a morte de Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito e obteve asilo com o rei Sisaque. Ele permaneceu no exílio até a morte de Salomão. O restante da vida e do reinado de Salomão, suas obras e sua sabedoria, está tudo registrado nas crônicas de Salomão. Salomão reinou em Jerusalém e governou Israel durante 40 anos. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão foi o seu sucessor. Roboão foi para Siquém, onde todo Israel tinha se reunido para coroá-lo rei. Jeroboão estava no Egito, onde havia se exilado por causa de Salomão. Mas quando soube da morte de Salomão, ele voltou. Roboão reuniu-se com Jeroboão e todo o povo. Disseram a Roboão: Seu pai foi muito severo conosco. Sempre tivemos de trabalhar pesado, sem descanso. Alivie a nossa carga de trabalho e o peso das obrigações, e nos submeteremos ao Senhor de bom grado. Roboão propôs: Peço que me deem 3 dias para pensar, e então dou a resposta a vocês. O rei Roboão perguntou aos que tinham sido conselheiros de seu pai Salomão: O que me dizem? O que me aconselham responder a esse povo? Eles responderam: Se você quiser servir ao povo, procure entender as necessidades deles e tenha compaixão. Se você fizer o que estão pedindo, não há dúvida de que eles farão qualquer coisa por você. Mas Roboão fez pouco caso do conselho daqueles homens experientes
e perguntou aos jovens com quem ele tinha crescido e que agora tinham interesse em ajudá-lo. O que acham? O que devo dizer a esse povo que está pedindo: alivie a carga pesada de trabalho que seu pai impôs a nós? Seus jovens amigos responderam: diga a esse povo que está reclamando que seu pai foi muito severo com eles. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Se vocês acham que a vida estava difícil no reinado de meu pai, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. 3 dias depois, Jeroboão e o povo voltaram, como Roboão os havia instruído. Peço que me deem 3 dias para pensar. Depois voltem. A resposta do rei foi curta e grossa. Ele desprezou o conselho dos oficiais mais experientes. Preferiu seguir o conselho dos jovens amigos. Se vocês achavam que a vida no reinado de meu pai era difícil, ainda não viram nada. Meu pai castigou vocês com chicotes, mas eu vou castigá-los com correntes. Roboão não quis ouvir o povo. O Eterno estava por trás disso, confirmando a mensagem que ele deu a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Aías de Siló. Quando Israel percebeu que o rei não estava disposto a atender às suas reivindicações, gritaram palavras de ordem. Já chega de Davi! Não queremos mais saber do filho de Jessé! Vamos embora, Israel! Vamos depressa! De agora em diante, Davi que vai cuidar da própria vida! Com isso, o povo foi embora. Mas Roboão continuou governando sobre os habitantes das cidades de Judá. O rei Roboão pediu que Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o apedrejaram e ele morreu. O rei Roboão subiu no seu carro e fugiu para Jerusalém sem perda de tempo. Desde então, os israelitas se rebelam contra a dinastia de Davi. Quando correu a notícia de que Jeroboão estava de volta e à disposição, o povo reunido o chamou e o proclamou rei sobre todo Israel. Judá foi a única tribo que permaneceu com a dinastia de Davi. Depois de voltar a Jerusalém, Roboão convocou todos os homens de Judá e da tribo de Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para atacar Israel e recuperar o reino para Roboão, filho de Salomão. Nessa ocasião veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, a todos os moradores de Judá e de Benjamim, e a todos os que estiverem com eles. O Eterno diz: não marchem para atacar seus irmãos, os israelitas. Voltem todos para casa. Sou eu o responsável por essa situação. Eles obedeceram à ordem do Eterno e voltaram para casa. Jeroboão construiu uma fortaleza em Siquém, nas montanhas de Efraim, e passou a residir ali. Também construiu uma fortaleza em Peniel. Mas depois Jeroboão pensou: não vai demorar para o reino voltar à dinastia de Davi. Depois que o povo voltar a adorar no templo do Eterno em Jerusalém, vai acabar aceitando Roboão de Judá como o seu rei. Por fim, eles vão me matar e voltar a servir a Roboão. Por isso o rei decidiu fazer 2 bezerros e anunciou: para que vocês não tenham o trabalho de subir a Jerusalém para prestar culto, olhem para estes deuses que tiraram vocês do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Foi um pecado terrível. Os israelitas viajavam até Dan para adorar o bezerro. Mas ele não parou por aí. Jeroboão construiu altares proibidos em tudo que era lugar e contratou sacerdotes onde quer que os encontrasse, sem se preocupar se eram aptos para o serviço. Para piorar, estabeleceu a festa sagrada de Ano Novo, celebrada no dia 15 do 8º mês, em substituição à festa de Judá. Era um festival religioso completo, com sacrifícios oferecidos sobre o altar em Betel, diante dos bezerros que ele tinha posto ali. O rei convocou para Betel os sacerdotes de todos os locais em que havia altares. A iniciativa de competir com as festas de Judá
partiu do próprio Jeroboão. Ele promoveu com o maior entusiasmo uma festa exclusivamente para Israel. O próprio rei se dispôs a conduzir os sacrifícios sobre o altar. Quando Jeroboão estava diante do altar, pronto para oferecer o sacrifício, chegou de Judá, por determinação do Eterno, um homem de Deus. Ele profetizou contra o altar, conforme a ordem do Eterno. Altar, altar. Assim diz o Eterno: um filho da linhagem de Davi nascerá e se chamará Josias. Ele sacrificará sobre você os sacerdotes dos altares que hoje oferecem sacrifícios aqui. Ossos humanos serão queimados sobre você. Logo em seguida, anunciou um sinal. Eis a prova de que esta mensagem vem do Eterno. O altar rachará ao meio, e as ofertas consagradas cairão no chão. Quando o rei ouviu a mensagem do homem de Deus contra o altar de Betel, deu ordem para que o agarrassem. Prendam este homem! Mas o braço do rei ficou paralisado. No mesmo instante, o altar rachou ao meio, e as ofertas consagradas caíram no chão. Aconteceu exatamente o que o homem de Deus tinha anunciado por ordem do Eterno. O rei suplicou ao homem de Deus: Ajude-me! Interceda ao Eterno pela cura do meu braço! O homem de Deus orou por ele e o braço do rei foi curado. Ficou como antes. Depois disso, o rei disse ao homem de Deus: Você está convidado a comer comigo. Tenho um presente para você. Mas o homem de Deus disse ao rei: Ainda que você me pagasse com a metade dos seus bens, eu não me sentaria com você à mesa neste lugar. O Eterno me deu esta ordem: não coma nada, não beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Assim partiu por um caminho diferente do que tinha tomado para ir a Betel. Havia um velho profeta morando em Betel. Seus filhos foram contar a ele o que o homem de Deus tinha feito na festa. Fizeram um relato completo do incidente e de tudo que o homem tinha dito ao rei. O pai deles disse: Que caminho ele tomou? Os filhos apontaram para a estrada que o homem de Judá tinha seguido. Ele pediu a seus filhos: Selem um jumento. Depois que selaram o jumento, o profeta montou o jumento e foi atrás do homem de Deus. Ele o encontrou sentado debaixo de um carvalho e perguntou: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sim, sou eu. Venha comigo, vamos comer em minha casa. O homem de Deus respondeu: Desculpe, mas não posso. Não posso voltar com você nem comer com você em sua terra. Estou seguindo as ordens do Eterno. Não coma nem beba nada e não volte pelo mesmo caminho. Mas ele disse: Eu também sou profeta como você. Um anjo veio a mim com uma mensagem do Eterno dizendo: Traga-o para sua casa e ofereça-lhe uma boa refeição. Mas o profeta estava mentindo. Então o homem de Deus foi para a casa dele, e ambos comeram. Estavam ainda sentados à mesa quando a palavra do Eterno veio ao profeta que tinha ido buscar o homem de Deus. Dirigindo-se ao homem que tinha vindo de Judá, ele disse: Assim diz o Eterno: Você desobedeceu a ordem do Eterno, ignorou as suas instruções. Você voltou, assentou-se à mesa e se alimentou no lugar em que Deus disse que você não deveria comer nem beber nada. Por isso você morrerá longe de sua casa e não será enterrado no túmulo de seus antepassados. Depois de terminarem de comer, o profeta que tinha trazido o homem de volta selou o seu jumento para ele. No meio do caminho, um leão o atacou e ele morreu. Seu corpo ficou jogado na estrada. O leão estava de um lado e o jumento do outro. Quem passava via o corpo estendido com o leão de guarda ao lado do corpo.
Alguém foi à cidade na qual o velho profeta morava para dar a notícia. Quando o profeta que tinha feito o homem se desviar soube da notícia, disse: É o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Eterno. O Eterno o mandou para as garras do leão que o atacou e o matou, como o Eterno me disse. O profeta disse a seus filhos: Selem o meu jumento. Eles o selaram e o profeta partiu. Ele encontrou o corpo do homem estendido no chão com um leão e o jumento do lado. O leão não quis comer o corpo nem atacar o jumento. O velho profeta pôs o corpo do homem de Deus sobre o jumento, voltou para sua cidade e deu a ele um enterro digno. O corpo do homem de Deus foi sepultado no túmulo do próprio profeta. O povo chorou, dizendo: Que dia triste, irmão. Depois do funeral, o profeta disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterre-me no mesmo túmulo em que está esse homem de Deus. Ponham os meus ossos junto dos ossos dele. A mensagem que ele anunciou da parte do Eterno contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria será cumprida. Depois desses acontecimentos, Jeroboão continuou agindo mal. Ele designou, indiscriminadamente, mais sacerdotes para os altares idólatras. Nomeava qualquer um que quisesse servir como sacerdote num dos altares locais. Esse foi o principal pecado do reinado de Jeroboão, e foi o que o levou à ruína.